Bem, quero começar agradecendo o convite para participar dessa mesa, então, honrosa companhia. Mas o embaixador, diplomaticamente, pediu que eu encurtasse o meu tempo, porque em face aí da necessidade de que vocês também participem dos debates. Meu problema é que eu passei 30 anos dando aula de 50 minutos, e, em geral, o tempo que me toma para desenvolver uma ideia e discutir alguma coisa, inclusive no âmbito familiar. Mas eu vou ressaltar aqui 3 tópicos. Eu vou aproveitar aqui meu pouco tempo para voltar à apresentação do professor Chen, porque nessa semana eu tive o privilégio de participar de uma discussão em que ele teve muito mais tempo para falar, no Instituto Fernando Brodel, e a sessão toda durou quase 2 horas. E no que ele falou e o que eu percebo aqui, há uma comparação muito interessante entre a situação do Brasil e da China neste momento, alguns aspectos, ele, aliás, já até mencionou. Mas a China cresce muito mais que o Brasil, certo? E o quadro que ele nos passou é que ela investiu muito em infraestrutura, indústrias pesadas, manufatura em geral. Ela investe pouco no setor serviços, inclusive esses que dizem respeito mais ao atendimento da população, educação, saúde. Inclusive, a parte de previdência é fraquíssima. Certo? Ora, ela tem um problema sério de distribuição de renda, porque 76% dos ativos estão na mão do Estado. Então, o rendimento daquilo vai para as estatais e não chega aí à população. O crescimento da renda, mas assim, da renda no sentido de salários, foi relativamente pequeno na China. E a gente sabe também que a distribuição de renda lá se concentrou. Agora, uma das proposições que ele não tocou aqui é que ele está propondo que seja feito um fundo, não com o nome de privatização, que isso lá pega mal também. Se até aqui pega mal, o presidente ficar falando de privatização, lá pega muito mais. Mas, pelo que eu entendi, é uma privatização no sentido daquela privatização em massa que aconteceu, por exemplo, na Europa do Leste. Você faz um grande fundo e dá ações para cada um aí dos cidadãos de eleição, por exemplo. Nós não tivemos esse privilégio aqui no Brasil, a privatização aqui foi muito concentrada. Agora, no Brasil, nós temos uma situação totalmente diferente. Você investiu muito pouco em infraestrutura, o país cresce menos, a nossa taxa de investimento aqui não chega a 20%, a da China é perto de 40%. E aqui o governo investiu muito em serviços, a economia tem um grande setor de serviços, e a parte governamental, que também se expandiu muito, em particular essa parte aí de gastos sociais. Aliás, é interessante, ele faz uma correlação e percebe uma correlação muito estreita entre o tamanho do setor serviço e o grau da liberdade da economia. Quer dizer, os países que têm mais liberdade, assim, no sentido político, certo, predominam aí o setor serviço. A China investiu muito em manufatura, infraestrutura, inclusive para ter uma forma de controle sobre o sistema. Agora, nessas condições, o que a gente vê aqui? Certo? Nós estamos numa situação em que o Brasil precisa investir mais em infraestrutura. Eu acho que é até uma oportunidade aí que a crise nos oferece, de refletir mais, porque aqui no Brasil seguimos uma política de distribuição, nada contra isso, a questão é que você também não pode sacrificar o investimento e a taxa de crescimento da economia. Eu só estou aqui falando com vocês hoje, eu devo isso que quando eu entrei e saí do sistema de ensino, a economia crescia que nem a China. Então, eu tive muitas oportunidades. Certo? Então, isso aí é uma coisa muito importante, ter uma alta taxa de crescimento. Então, o que vejo? A China precisa de fazer uma política distributiva. Eu até sugeri que a gente trocasse aqui. O Lula, brevemente, vai deixar o governo. Ele podia trabalhar como consultor de distribuição de renda. Certo? Uma tarefa lá vai ser difícil. Eu vou até já ter um título para um artigo desse que eu escrevo no Estadão. Lula lá na China. Certo? Mas a tarefa é difícil. Você vai ter que levar uns economistas que eles vão dizer para você, olha, nós queremos distribuir aqui, tem até esse fundo aí do professor Chen, tem essas políticas que você fez lá no Brasil, Bolsa Família e tudo mais, mas aqui tem que manter a taxa de crescimento. Você não pode sacrificar como lá foi feito no Brasil. Porque a taxa de crescimento é uma fonte de legitimação do poder. Inclusive, o professor Chen falou que a taxa de crescimento na China não pode cair 8, começar a aproximar de 7,
certo? Já causa problemas na China. Então, acho que é uma situação muito interessante, certo? A própria apresentação, tanto dele como dos demais apresentadores aqui, justificaria uma sessão em si mesmo. E eu espero aí ter oportunidade aí de continuar dialogando com ele, porque eu achei uma comparação aí muito interessante. Mas aí também a gente podia trazer algumas pessoas de lá, né, inclusive ele mesmo, porque o caso dele é interessante. Ele é um país que tem, digamos, o sistema político ainda é muito fechado, mas ele é daqueles que saiu e mantém bons contatos na China, certo? Então ele consegue boas informações. Se algum dia eu for à China, eu já sei a que eu vou recorrer para ter. Já estive lá uma vez, mas fiquei muito na superfície, certo? Eu vou recorrer ao professor Tim. No segundo pensamento, gostaria de trazer para vocês, ainda não fiz as contas, mas eu estou extremamente perplexo com essa queda do preço do petróleo. E aí cai a metade, certo? Multiplica aí, depende se a unidade se é barril ou litro, não sei o quê, você vai ter bilhões ou milhões, aí, conforme o caso. Multiplica essa diferença, a perda que esses países produtores de petróleo vão ter, comparado com o que eles esperavam ganhar, certo? Vai ser uma coisa de, eu acho que vai para casa de trilhões de dólares, pelo menos um, eu acredito que dá. Então, me parece que essa queda é até coisa armada pelo Pentágono, certo? Porque coloca o lado ocidental diante de um ganho muito forte, pelo menos não vai ter a perda que teve. E aí, depois até gostaria, se o Sr. Kennedy ou outro aí da mesa, reagir se isso aí vai ter um impacto no balanço de poder. Porque quem perde, certo? Perde a Rússia, perde o Irã, perde os países árabes em geral, e aqui na América Latina, graças a Deus, perde a Venezuela. Perde o Equador e a Bolívia. Agora, para concluir, eu vou só fazer uma breve referência a uma coisa que foi muito mencionada pelo presidente Lula. Ele atacou muito os especuladores de Wall Street. Tá? Mas eu, no meu último artigo do Estadão, chamei a atenção para a especulação política e dos políticos. E note que aqui nós temos grandes representantes da classe política. Estou vendo aqui o Arnaldo Jardim, o Madeira, o Silvinho Torres. Tá? Então, eu vou dizer aqui que os políticos também são especuladores. Tá? Em particular, aqui, esses aí, líderes desse país que eu referi. O que é especular? É você julgar no futuro em condições de certeza para ter ganhos. Você está assumindo o risco de aquele seu cenário vai se realizar. Concorda? Isso é especulação. Então, o nosso amigo Hugo Chávez é um enorme especulador, certo? Porque ele viu o preço do petróleo crescendo e saiu por aí, certo? Cantando de galo, né? E aqui no Brasil, o nosso presidente ele fez uma grande especulação com pré-sal, concorda? E corre o risco aí de perder na praia. Então, em todo esse cenário aí, que eu estou vendo, vai ter uma mudança no capital, nos ativos dos vários políticos, certo? Dependendo de como eles são beneficiados ou prejudicados pela crise. Se aqui, como eu acho, há uma grande correlação entre prestígio presidencial e taxa de crescimento, você já pode imaginar o que vai acontecer. Muito obrigado.